É o primeiro vídeo do nosso petit grupo voltado ao estudo das ferramentas Adobe e nós vamos iniciar falando do Illustrator. Eu queria começar essa aula falando da diferença do Illustrator para o Photoshop. O Illustrator ele é uma ferramenta voltada para a criação de imagens vetoriais. E o que é um vetor? Falando de uma forma bem grosseira, o vetor é uma forma que, se eu ampliar ela várias vezes, ela vai continuar com os pixels intactos. Sabe quando você abre uma foto no Photoshop e você amplia bastante a ponto de começar a aparecer os pixels de forma bem distorcida, bem desfocada? Pronto, o vetor ele não vai passar por isso. Por isso que o Illustrator é uma ferramenta muito utilizada por vários designers para criar elementos, formas e logos por conta dessa característica vetorial. Sabendo dessa diferença entre o Illustrator e o Photoshop, nós vamos agora criar um novo arquivo para que a gente possa aprender um pouco mais sobre as ferramentas do Illustrator. Para criar um arquivo novo, você vem aqui em Arquivo Novo ou Ctrl N, que é o atalho, e vai aparecer uma janela onde você vai configurar o seu documento. Você pode tanto escolher formatos já pré-definidos pelo próprio programa, como vocês podem criar um novo do jeito que vocês quiserem. Aqui desse lado vocês podem nomear o seu trabalho, podem definir o tamanho, largura e altura e a medida dele. Geralmente a gente usa ou milímetros, centímetros ou pixels. Muito difícil a gente usar um desses três. Além dessas configurações, vocês também podem vir aqui em opções avançadas e decidir o modo de cor e a resolução do seu documento. Geralmente a gente usa resoluções altas para documentos que vão ser impressos, resoluções mais baixas e médias para documentos que vão para a web, para a internet ou plataformas digitais. A mesma coisa funciona com os modos de cores. RGB é o modo de cor que a gente usa para documentos que vão para a internet. Cores semix são voltadas para documentos que vão para a impressão. Então, toda vez que vocês forem criar um arquivo, é sempre interessante que vocês deem uma olhadinha nisso, para que vocês não configurem o trabalho de vocês de forma errada. Criado meu documento, essa é a tela que aparece para mim. Desse lado aqui, vocês estão vendo as ferramentas e desse lado tem janelas que vão te auxiliar também na criação dos seus elementos. No centro da minha área de trabalho, a gente encontra a prancheta. Ela tem exatamente aquelas medidas que a gente definiu na hora de criar um novo documento. É nessa área que a gente vai trabalhar os nossos elementos. Mas, mesmo após aquela criação inicial, a prancheta ela pode sofrer modificações. Caso você tenha criado o arquivo num tamanho e ao abrir você viu que não era exatamente o que você queria, você pode vir aqui na ferramenta prancheta e reajustar sua área de trabalho. Você pode redimensionar a sua prancheta e pode inclusive criar novas pranchetas. Na aba de ferramentas, vocês também podem encontrar dois tipos de seleção, a seleção convencional e a seleção direta. Elas funcionam de um jeito um pouco diferente. Vou criar uma forma básica, um retângulo, e vou vir com a ferramenta seleção e veja que eu tenho toda a minha forma selecionada e eu posso movê-la para onde eu quiser, eu posso redimensioná-la e posso girar também. Com a ferramenta seleção direta, a minha forma que não está toda selecionada, eu venho com ela e escolho um ponto ou um aspecto dessa minha forma para mexer, para interferir. No caso, eu vou escolher esse ponto. Então, apenas esse ponto vai estar selecionado e eu vou poder mexer nele somente. Não vou interferir nos outros pontos desse meu elemento. Então, com esse ponto selecionado, eu posso trazer ele mais para dentro, posso colocar mais para fora, posso inclusive arredondar mais sua forma. E essa é basicamente a função da seleção direta. Veja que se eu pegar a seleção normal e eu clicar em uma âncora da minha imagem, eu vou estar selecionando a figura toda, diferente da seleção direta. Seleciona apenas o ponto e eu posso interferir apenas nele. Quis falar dessas duas ferramentas para mostrar para vocês que existe uma possibilidade de criar novas formas a partir de formas básicas com esse tipo de intervenção.
A próxima ferramenta que nós vamos ver é a ferramenta caneta. Ela está tanto aqui no Illustrator quanto no Photoshop. A caneta, ela vai te dar a possibilidade de criar retas ou curvas a partir da ligação dos pontos. Ela é muito boa para contornar imagens e criar formas, mas algumas pessoas têm dificuldade em lidar com ela. Vou criar um ponto com a caneta e veja que quando eu arrasto o mouse, vem uma linha. Eu posso fechar nessa linha ou eu posso criar curvas. Aí eu puxo o meu ponto e vai aparecer essas duas setinhas que vão te auxiliar na direção e no tamanho da curvatura que você quer criar. Depois que você cria uma forma mais curvada, a caneta ela automaticamente te dá uma nova forma também curvada. Se você não quiser fechar o seu elemento assim, você pode quebrar o ponto, clicando em cima dele, e aí volta a ser uma reta. Essa ferramenta em forma de quadrado, ela vai permitir a construção de formas retangulares. Veja que nela, assim como em outras, existe uma setinha apontando para baixo. Isso significa que quando eu clicar e segurar, ela vai abrir uma janela com outras opções de ferramentas também. Então aqui você tem, além da ferramenta retângulo, a ferramenta elipse, a polígono, a estrela e a ferramenta segmento de linha. Para criar formas, você tem duas maneiras. Pode fazer isso tanto à mão livre, definindo o tamanho do seu objeto à medida que você vai puxando, mas você também pode pré-definir o tamanho da sua forma com a ferramenta selecionada, clicando 2 vezes na sua área de trabalho. Assim vai aparecer uma janela em que você pode definir a largura e a altura do seu objeto. Criei algumas formas e agora eu quero mostrar para vocês a ferramenta polígono. Também fica aqui dentro. Ela te permite criar desde triângulos até polígonos dos mais variados lados. Para isso, com a ferramenta selecionada, basta você clicar 2 vezes na sua prancheta e ele vai abrir também uma janelinha onde você pode definir esse número de lados e também o raio. A ferramenta pincel e a ferramenta lápis aqui no Illustrator têm funções parecidas. Elas são diferentes das ferramentas pincéis e lápis do Photoshop. Lá no Photoshop é bem voltado para ilustração e pintura. Aqui é mais voltado para o line art. É possível criar formas, mas não é possível pintar essas formas com elas aqui no Illustrator. Tanto pincel quanto lápis são opções interessantes para vocês criarem desenhos mais orgânicos à mão livre. Eu estou aqui com a ferramenta pincel e eu vou clicar 2 vezes aqui em cima. Vai aparecer essa janelinha com opções para eu configurar o meu pincel. Essa mesma janela vai aparecer para o lápis. Aqui em cima, vocês estão vendo, existe esse quadro de fidelidade, onde ao arrastar essa bolinha eu posso tornar o meu pincel mais preciso ou mais suave. O que isso significa? Eu vou deixar aqui na opção preciso para que vocês vejam como meu pincel vai funcionar. Vou fazer um coração e veja que ele fica bem tortinho, bem marcado, aquela coisa bem desenho livre mesmo. Se eu deixar na opção suavizar, o Illustrator ele vai automaticamente deixar essas linhas mais curvas, mais suaves. Vou desenhar aqui também outro coração para que vocês vejam como ele vai funcionar. Olha a diferença. O Illustrator ele deu toda uma arredondada na minha forma. As formas criadas pelo lápis e pelo pincel, elas vão seguir aquele mesmo formato de preenchimento e traçado que a gente observa em outras formas, criadas por outras ferramentas. No caso desses 2 corações que eu criei aqui, veja que eles estão sem preenchimento, apenas com traçado.
É só olhar aqui para essas duas caixinhas do lado. Essa caixinha da frente, ela representa o preenchimento e essa caixinha de trás representa o contorno. Como essa da frente está com essa linha vermelhinha, ela significa que está sem preenchimento. Se essa linha vermelhinha estivesse também aqui atrás, a minha forma estaria sem contorno. Nessa setinha, eu posso trocar as cores, passar a cor que está dentro do traçado para o preenchimento e deixar o traçado sem nada. Posso também duplicar essa cor. Ao segurar em cima, vai aparecer essa mãozinha e eu trago para o preenchimento. Assim, eu coloco a mesma cor no traçado e no preenchimento da minha forma. Lembrando que se você quiser mudar a cor ou do preenchimento ou do traçado, é importante que você sempre observe qual dessas caixinhas está na frente. Se você for mudar diretamente na aba de amostra ou de cor, a cor que você selecionar, ela vai para a caixinha que estiver na frente. No caso, a caixinha de traçado está aqui em primeiro plano, e se eu mudar, selecionar alguma dessas cores, ela vai diretamente para o traçado. Portanto, se você quiser mudar o preenchimento da sua forma, fique atento para deixar a caixinha de preenchimento no primeiro plano, e assim você pode escolher sua cor livremente. Você também pode fazer essa mudança de cor nessa opção aqui em cima. Veja que também temos uma caixinha de preenchimento e uma caixinha de traçado, e aqui você pode escolher a cor diretamente, independente dela estar em primeiro plano aqui ou não. Vou escolher um traçado laranjado e veja que ele vai mudar. Não precisei deixar minha caixinha em primeiro plano, mudou automaticamente. Essas são formas de você mexer e interferir na cor dos seus objetos. Criar texto no Illustrator também é bem simples. A ferramenta Tipo, ela te permite criar textos tanto clicando, e aí a palavra já aparece, quanto definindo o tamanho da minha caixa em que esse texto irá aparecer. Ao criar meu texto, eu posso escolher a fonte dele aqui em cima, assim como a família nessa região. Se eu quero que a minha fonte seja bold, itálico, mais fino, depende muito se a fonte que você estiver usando tem essas opções de família. Aqui do lado eu posso mudar o tamanho da minha fonte e aqui a organização do parágrafo, se eu quero mais centralizado para a esquerda, para a direita, no meio, justificado, todas essas opções estão aqui. Posso também, nessa aba de caractere, definir a distância que eu quero de uma letra para outra, que é nessa regiãozinha que tem esse verá, e posso definir a distância de cima para baixo, que é nessa regiãozinha onde tem dois As. É possível também mexer na cor do texto, tanto no preenchimento quanto no traçado. Aqui o meu texto está preto, mas posso escolher que ele seja rosa e posso inclusive também definir que o traçado dele seja marrom, por exemplo. Vou ampliar aqui para vocês darem uma olhadinha. Veja que o preenchimento do meu texto está rosinha e o traçado está marrom. Posso também, aqui nessa região, mexer na espessura do meu trabalho. Isso também serve para formas. Esse traçado aqui está com um ponto. Posso aumentar, por exemplo. Dentro da ferramenta Tipo, vai aparecer também outras opções de criar texto. Essa ferramenta Tipo no caminho, ela é muito legal e eu vou demonstrar para vocês agora como ela funciona. Eu vou vir aqui na ferramenta de criar formas e vou escolher a ferramenta elipse. Vou criar uma elipse aqui. Vou tirar o preenchimento, deixar apenas com traçado. E vou vir naquela ferramenta tipo do caminho. E vou clicar aqui em cima no caminho da minha forma. Quando eu faço isso, o texto ele vem contornando a forma que eu criei. Isso vai funcionar também nas outras formas, retângulos e outros polígonos que você criar. Mais uma vez, clico aqui em cima e o texto aparece contornando a minha forma. Vocês podem fazer isso também com elementos criados com a caneta.
Vou criar aqui umas curvas e colocar o texto em cima. Pronto, assim a gente cria aquele texto curvado que muitas pessoas gostam de usar. É bem simples e vocês podem ir testando aí em outras formas também. Bom, esse foi o básico do Illustrator, quis apresentar para vocês as ferramentas mais básicas. Eu espero que com essa aula vocês consigam mexer nelas e criar formas interessantes. E na próxima a gente já começa a criação daqueles elementos que a gente vai levar para o projeto final. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula.